Seja muito bem-vindo ao novo módulo dessa nova temporada, desse novo momento aqui da Escola Bíblica. Você que tem nos acompanhado, você reparou que nós tivemos um recesso e antes do recesso nós tivemos uma atividade muito importante que foi a realização da Escola de Fundamento Missional. Então você que esteve presencialmente conosco, pode conferir um pouco, temos alguns vídeos na nossa playlist para você relembrar, reviver um pouco das aulas que você teve. Você que por acaso tem nos acompanhado na Escola Bíblica, mas não participou da Escola de Fundamento Missional, não perca tempo. Quando acabar essa aula, corra na nossa playlist, você vai ver um pouco do conteúdo que foi ministrado, seu coração vai se aquecer, eu tenho certeza que você vai se inscrever, aproveitar essa ocasião para se inscrever na próxima turma agora de 2025. E você que chegou agora nesse canal, é a primeira vez que você nos assiste, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Cauê Siquinel, responsável pelo ensino aqui na Casa do Leão, e eu quero te convidar a ter um compromisso de toda terça-feira, às 20 horas, ter esse tempo consagrado a Deus para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, para esquadrinhar as Escrituras e ter a sua fé enriquecida mediante aquilo que nós temos transmitido. Então, depois de todas essas boas-vindas, eu quero te convidar a começar esse módulo orando em agradecimento a Deus. A nossa prioridade, a nossa primazia não deve ser pedir algo para Deus, mas entregar algo para Ele em oração. Então você pode me acompanhar? Coloque a mão no seu coração, vamos ter uma palavra de gratidão ao Senhor, amém? Pai, nós te damos graças pelo Teu Evangelho, Senhor, porque a Tua boa mensagem chegou a cada um de nós, ao meu coração, ao coração dos irmãos que nos acompanham. Graças porque o Teu Evangelho tem chegado às nossas casas, Senhor, e o que nós te pedimos é que esse ambiente seja tomado pelo Teu Espírito Santo, aquele que nos ensina e nos instrui, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então, o que nós faremos a partir desse módulo? O nome desse módulo aqui é Eis que tudo se fez novo. Você já ouviu essa passagem bíblica, né? Eis que tudo se fez novo. Paulo está falando para uma realidade da igreja de Corinto, dizendo que aquele que está em Cristo, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu te pergunto, que tipo de gente tem que aprender que tudo se fez novo? Esse módulo, ele serve para qualquer tipo de pessoa. Você que é mais velho na fé, é instruído para você. Você que tem passado por algumas dificuldades, tem que reavaliar sua fé e sua conduta também é. Mas, principalmente, nós desenvolvemos esse módulo para pessoas que acabaram de se converter. Qual o intuito desse módulo? É responder uma questão. Me converti. E agora? Talvez seja o seu caso. Você acabou de tomar uma decisão de se vincular a alguma igreja, sentiu algo da parte de Deus e quer ter um compromisso. Mas para que haja um compromisso correto, precisamos de um entendimento correto. Então, o que tem passado no seu coração? O que tem passado na sua mente? O que é fundamental que você aprenda para que você possa realmente tomar uma decisão agora de se vincular a uma igreja e dar uma resposta àquilo que Cristo tem falado para você. Então, fica comigo, eu vou responder essa questão em 4 aulas fundamentais que compõem o nosso módulo, né? A primeira aula o nome da primeira aula é De que e para que eu fui salvo? Que você vai ver daqui a pouco. Segunda aula, quem é Deus? Quem é o Deus que falou com você, que tem te guardado até esse momento? Terceira aula, batismo. O que é esse testemunho público da fé particular que você tem? E para concluirmos, na quarta, na última aula, vivendo como cristão, uma instrução prática de como você deve se comportar. Entendidos? Essa aula é para você, essa aula é para mim. Vamos agora examinar o fundamento, aquilo que é de mais essencial na fé cristã, para que nós possamos cooperar com a decisão que você tem feito. Quando Paulo vai dizer que tudo se fez novo, esse versículo de 2 Coríntios 5,17, que eu falei no começo dessa aula, Paulo está falando para uma comunidade que não era judaica. Eram pessoas ligadas ao paganismo. Paulo estava se referindo à igreja de Corinto, lá no que hoje é a Grécia. E essas pessoas estavam imersas em imoralidade sexual, imersas em idolatria. Elas nem tinham nem a referência sequer, para você que entende um pouco da história, do que era a lei de Moisés. Afinal, eles não eram judeus. Paulo não tinha que só dizer que havia um Cristo Salvador, porque ele não estava só em um contexto para falar para judeus, mas ele devia dizer que existia também o pecado e a morte. Não é que o sentido da lei era Cristo sendo apresentado como cordeiro,
porque eles não eram judeus, mas que eles estavam imersos no pecado. Paulo tinha que mostrar para a igreja de Corinto que a vida que eles viviam os levava para a morte. E aí quando nós dizemos, Paulo diz, eis que tudo se fez novo, o que isso pressupõe? Qual é o entendimento que você tem quando você recebe uma informação de que tudo que você viveu agora tem que ser deixado de lado e tudo na sua vida se fez novo? Eis que tudo se fez novo. Isso aponta, sabe para quê? Pensa comigo. Qual é o principal momento que nós vemos o mundo como uma novidade? A vida como uma novidade. E nós nascemos, que nós não sabemos o que é o certo e errado e tudo se fez novo. É literalmente o momento do parto. O nascimento nos coloca diante de uma realidade que nós não temos referências passadas. Então, quando Paulo vai colocar em 2 Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo, ele está falando de um contexto onde as pessoas estavam renascendo, um novo nascimento. E sabe o que acontece quando nós nascemos? Primeiro ponto, nós sofremos a dores de parto. É claro que a dor do parto é muito maior para a mãe, mas o bebê que nasce, ele sofre aprendendo a respirar, ele sofre sentindo uma temperatura diferente, ele sofre sentindo um desamparo e ele precisa aprender a lidar com esse mundo. Então você que acabou de se converter, saiba que no momento que você fez uma decisão por Cristo, o seu antigo eu vai ser deixado de lado, fica dentro, fica na placenta, fica separado e você é lançado para um novo mundo. E agora, sabe o que você tem que começar a fazer? Aprender a lidar com o ambiente que está ao seu redor, com as temperaturas, com as vozes, com tudo que está e não estava antes, tudo que é de novidade. Segundo ponto, depois que você é pego no colo, você tem que aprender a se alimentar. Um bebê instintivamente procura o seio, mas procurar o seio e saber se alimentar, saber chuchar é de uma outra maneira. Então nós precisamos, quando nós nos convertemos, a ter uma postura de aprender a nos alimentar diferente. Então, se você se alimentava com coisas do mundo, agora você vai ter que se alimentar com coisas de Deus. Se você buscava prazeres no mundo que edificavam a sua alma, agora você vai ter que procurar prazeres em Deus que edificam o teu espírito. É o segundo ponto, saber se alimentar. Terceiro ponto, a criança, depois que ela já tem uma estrutura maior, que ela consegue ter uma mínima independência da mãe, que ela fica sentada, o que ela começa a fazer? Tentar engatinhar e depois de engatinhar, tentar andar. Terceiro ponto para você, você precisa aprender a dar os primeiros passos na fé. E sabe como é que são os primeiros passos de uma criança? Não são em pé. Os primeiros passos, a primeira movimentação é prostrada, é ajoelhada. Então quando você se converte, você não tem que se preocupar com o que você vai romper em força, com o que você vai avançar em força, com para onde você vai, mas aprender a se prostrar e se engatinhar diante de Deus. A fé nos coloca sempre num lugar de submissão. Então, antes de você querer ser grande espiritualmente, ter todo o conhecimento bíblico, transferir o que você tem para o lugar que você trabalha, que estuda, enfim, para onde você está, você tem que aprender a engatinhar próximo de Deus, para que aí sim você tenha uma estrutura para andar e depois para correr. E o quarto ponto fundamental para esse comecinho da tua vida é aprender a falar. Depois que você engatinha, depois que você começa a andar, que você já se alimentou, que você teve as experiências com o ambiente que está ao redor, fale. Comece a falar, tanto como um cristão mudando o seu linguajar, tanto com profecias, falando coisas que são bênçãos para os outros. Não é só dizer que você se abstém do pecado, e talvez o que está vindo na tua cabeça é agora. Pastor, eu vivo uma vida imersa em adultério, em imoralidade, seja no meu telefone ou seja no mundo lá fora. Você tem que começar a ajustar isso. Deixar de engatinhar e caminhar para o mundo para caminhar para Cristo. E a sua palavra, seu vocabulário tem que ser alterado para eu gostava disso, agora eu não gosto mais. E além de não gostar do que era pecado, agora eu gosto das coisas de Deus e eu transmito pela minha palavra bênçãos para o lugar que eu estou. Você já reparou então, ficou claro para você que eis que tudo se fez novo, tem a ver com uma vida nova com Cristo? Então se você está se perguntando, pastor, eu me converti já faz algum tempo, eu não consigo romper o mínimo para ir procurar o pastor da minha igreja e fazer um batismo ou participar disso. Sabe que talvez você está estagnado,
Você está estagnado no momento do parto, na sala do parto, como uma criança que chora porque ela ainda não consegue lidar com aquele ambiente. Mas o ambiente que você está agora é o ambiente que você deve estar. Você tem que aprender a lidar e começar a caminhar para chegar numa estrutura daquilo que Cristo tem para você. Então, ao invés de te desencorajar, eu quero te encorajar a perseverar. A criança que nasce lida com o ambiente, a criança que aprende a se alimentar da maneira correta com leite espiritual, a criança que aprende a engatinhar e correr e andar, e a criança que aprende então a falar. Então imagina, se você tem um filho, aí está o melhor exemplo do que você tem que ser espiritualmente, desde o nascimento até a estatura de maturidade. Amém? Vamos voltar aqui então. Se nós já entendemos esse processo de maturação normal para uma vida cristã, eu quero te perguntar, você aí, se você já é maduro na fé, faz tempo que você aprendeu sobre isso, talvez valha a pena você estar conosco assistindo a aula para você saber orientar aquele que está do seu lado imaturo. Primeira pergunta, de que você foi salvo? Qual a tua resposta? Vou te dar uns segundos para responder. Você, do que você foi salvo? Do que você foi salvo? Segunda pergunta que é correlacionada, você pode pensar também, para que você foi salvo? Porque Deus não faz coisa aleatória, Ele faz com objetivo. Do que você foi salvo e para que você foi salvo? Provavelmente você vai pensar, eu fui salvo da morte para a vida. Eu estava indo para a morte, Deus me tirou desse lugar e eu fui salvo para que eu tenha vida eterna nele. Esse resumo é excelente. Se você entende isso no seu espírito, não só no seu entendimento, se isso tem gerado em você uma convicção, é o suficiente, você pode até encerrar essa aula. Mas eu quero esmiuçar um pouquinho isso daí. Eu quero detalhar para que seja mais claro no seu entendimento. Nós devemos saber, então, para responder essas duas questões, uma questão com duas perguntas, né? Que nós devemos entender o plano de salvação. Existe uma estrutura salvífica que Deus propõe, que é uma lógica etapista que você tem que saber para que você se encontre em que lugar que você está. Primeiro ponto, então. Deus criou todas as coisas e fez Adão como sacerdote no jardim. Você lembra a história de Gênesis? Deus forma Adão e coloca ele no meio do jardim do Éden. Esse indivíduo que ele cresce naquele lugar sagrado, ele não tinha a visão de Deus como um Deus, ele tinha a visão de Deus como Pai. A ideia de um Deus, como Senhor, pressupõe uma adoração que vai ser por meio de edificação de altares para a atração da voz da presença de Deus. Mas Adão, no contexto que ele foi formado, ele só via Deus como Pai, pois Deus o gerou. A palavra vai dizer que Deus sopra o Espírito em Adão, e quando Adão abre os olhos, quem ele vê? Ele vê Deus como Senhor ou Deus como Pai? Do mesmo jeito, se você tem um filho, a primeira impressão depois que o médico pega ele no colo vai ser o seio da mãe ou o colo do pai. Vai ser um lugar de paternidade, maternidade e familiaridade. Assim era como Adão. Tá vendo? Que às vezes Adão também é você, tá? Sou eu o lugar que nós temos que voltar. Esse Adão filho, ele vai ter essa identidade, mas ele vai ter um encargo e uma responsabilidade sacerdotal. Adão, diante da criação, ele representava não só a bondade de Deus, não só os desejos de Deus, mas o próprio Deus. Adão era uma ponte que fazia com que toda a criação visse nele a autoridade divina. Então, quando a natureza se sujeitava a Adão, a natureza que olha para frente, ela estava se sujeitando ao homem que olha para cima. Adão tinha a função de ser como um portal, uma ponte que ligava aquilo que está na eternidade com aquilo que está na realidade. Deus não via visitar o jardim, ele vinha no jardim visitar o sacerdote, seu filho Adão. Ponto fundamental para que nós entendamos o plano de salvação é esse: Adão no jardim como sacerdote. Segundo ponto, então, vamos caminhar aqui no entendimento. O que acontece com esse Adão? Você se lembra? Foi instruído Adão que ele poderia se alimentar de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao se alimentar dessa árvore, Adão, então, ele cai. A serpente tenta Eva, começa a sugestionar questões que fazem com que Eva saia do lugar da certeza e obediência ao seu marido, que era obediente a Deus, para entrar no lugar da dúvida de Satanás. Há uma legalidade, Eva toma e come do fruto e compartilha com seu marido. Dois indivíduos, dois seres humanos caídos promovem a queda da humanidade. Por que, pastor, da humanidade? Porque só tinham esses dois indivíduos, dois seres humanos no jardim. Logo, a condenação deles é uma condenação da humanidade.
E a natureza que te atrai pelo pecado é a mesma natureza que habitava em Eva, quando ouviu a serpente, e em Adão, quando ouviu a sua mulher. O que nós temos aqui, nesse segundo ponto? Nós temos a entrada do pecado no mundo. A queda de Adão e Eva é a legalidade para que Satanás passe a influenciar a humanidade e passe a influenciar a natureza criada. O homem que tinha a imagem perfeita de Deus, que fora feito como a sua tselem, como a sua sombra, como a sua imagem e semelhança na terra, do Deus que estava no alto, o homem o representava, essa imagem ela começa a ser arranhada, começa a ser desfeita, essa imagem começa a ser perdida. E o homem que era a imagem e semelhança de Deus, agora ele tem a sua identidade alterada e o pecado começa a fazer parte da natureza. Então, nesse primeiro ponto, nós temos o segundo tópico, que é a entrada do pecado no mundo. Mas aí o que acontece? O que acontece? Você se lembra da aliança que Deus faz com o homem no Sinai? Eu estou adiantando várias coisas para a gente ganhar tempo e chegar na revelação. A aliança que Deus faz com o homem no Sinai, que Deus faz com Moisés, Deus leva Moisés ao Monte Sinai com o povo de Israel, com os hebreus. Moisés já tinha ido, enquanto estava exilado na terra de Miniã, pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro. Esse Moisés volta ao Egito, traz o povo no êxodo para se encontrar com Deus, que é o lugar que Moisés já tinha conhecimento, já sabia, no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus vai dar para Moisés 3 coisas. Vai entregar para Moisés o sacerdócio, o tabernáculo e a lei. 3 coisas. O sacerdote é aquele que tinha a separação, a legalidade e a autoridade de entrar na presença de Deus representando o povo. Mais ou menos como Adão, agora como encargo litúrgico. E ele entrava onde? No tabernáculo, o lugar onde estava a presença de Deus por meio da arca. E a lei. O que era a lei? A lei era o que regia a liturgia do sacerdote, como ele cerimonialmente deveria se comportar em relação a Deus, quais as ofertas que deveriam ser feitas da maneira correta e a conduta do povo. A lei regia a conduta do sacerdote para ir ter com Deus, mas regia a conduta do povo em relação a Deus, em relação ao sacerdote, em relação a ele mesmo. O que Deus está fazendo? Deus tira um povo do Egito que era escravo e leva para viver a liberdade da escravidão da lei. Deus não poderia apresentar a graça naquele momento, meu irmão, porque o povo estava perdido num costume, numa mentalidade escravocrata. Se ele apresentar a graça de imediato, o povo poderia cair na libertinagem. Então, entre a graça de Jesus e a escravidão do Egito, tem o período transitorial, que é do Egito até a Jerusalém, que é o período transitorial da lei. O povo precisa, por meio de Moisés, aprender a como obedecer a Deus de maneira correta, íntegra e perpétua. Terceiro ponto, então, Moisés e a lei. Você pode se aprofundar depois buscando um pouco mais, mas a finalidade da lei era que esse homem que tinha natureza caída desde Adão soubesse se comportar de uma maneira que Deus se agradasse. Você já parou para pensar que isso tanto é um entendimento teológico como espiritual? Talvez agora que você tem se achegado aos caminhos de Deus, você tem que entender que tem que abandonar o pecado e tem que viver em obediência. Se você fumava, você não tem que trazer o hábito e o vício de fumar para a sua realidade cristã. Você tem que entender que Deus quer o melhor para você e que você não deve fumar. Não porque está escrito que é proibido na Bíblia, não tinha cigarro naquele contexto, mas porque o Espírito Santo revela ao teu coração que isso só traz mal para você. Você imagina Jesus fumando no seu ministério? Qual seria o resultado para ele? Qual benefício teria para ele? Qual benefício teria para o testemunho dele? Então, não entrando num legalismo, mas entendendo que com o pecado nós lidamos com a lei. Então, o pecado na tua vida, você tem que entender que a sua reação é por meio da lei. A tua salvação é em relação à graça. Eu fui salvo porque Deus quis. Deus me chamou. Mas como eu lido o pecado é por meio da lei. Eu não faço, eu não quero, eu não admito. Então, entenda, esse é um crivo. A lei de Moisés, que faz parte da antiga aliança, ela também deve estar no seu coração para como você se relaciona com o pecado. Com o pecado eu não prego, com o pecado eu não testemunho, o pecado é o lugar que eu saio, que eu abandono. Por quê? Porque a antiga natureza de Adão sempre está viva em nós. A gente tem que deixa ela. Então, avalie a sua mente agora, avalie a sua consciência, avalie as tuas mãos. As escolhas, o que você tem feito, falado, são compatíveis a Cristo? Será que Cristo falaria? Será que Cristo se comportaria da mesma maneira que você tem se comportado? No que Cristo não se comportasse, venha você com a lei, eu não faço. Não existe medida de porcentagem, existe que é certo ou errado e eu não tenho interesse. Esse é o terceiro ponto, para que Deus vá tirando a natureza caída do homem e restaurando a imagem e semelhança, ele precisa de uma lei, de um aio, de algo que corte.
Deu para entender? Terceiro ponto, Moisés e a lei. Agora nós vamos para o mais importante. Qual é o momento mais importante da Bíblia? Qual é o máximo da revelação? É Cristo habitando entre nós. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos que há uma busca do homem por Deus, mas uma busca de Deus pelo homem. E o lugar que eles se encontram é no altar. Por meio das ofertas que o homem entregava no altar, a presença de Deus vinha. Por meio do que o altar representava e promovia, a voz de Deus vinha. Assim era com os profetas. Por mais que fosse o sacerdote que entrasse no Santo dos Santos, por mais que fosse o sacerdote que oferecesse lá no altar da propiciação, oferecesse os sacrifícios, essa legalidade promovia que os sacerdotes pudessem continuar a ouvir a voz de Deus. E quando esse altar se corrompia, essa mesma voz de Deus vinha para que corrigisse as brechas do altar. Então entenda, Deus sempre quis um lugar para habitar entre os homens. Só que não foi o tabernáculo de Moisés, não foi a tenda de Davi e não foi o templo de Salomão o lugar da excelência da habitação. Esses lugares transitórios foram substituídos por aquilo que o João vai dizer. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra de Deus, o logos, aquilo que Deus disse em toda a Bíblia, todas as vontades, os decretos, a lei de Moisés, os desejos de Deus, eles se encarnam de uma maneira espiritualmente incompreensível para nós, se encarnam em um homem chamado Jesus, filho de Maria, que foi achada grávida do Espírito Santo, filho de José, se encarnam em Jesus, e João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que nós entendemos então? Nós entendemos que o máximo da revelação é Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, com esse quarto ponto, eu respondo a primeira parte da pergunta que eu te fiz. Do que você foi salvo? Do que? Se o Cordeiro de Deus, que Jesus, que respeitava a lei de Moisés, onde um cordeiro era oferecido, principalmente na Páscoa, para perdão do pecado do povo, Cristo agora é o Cordeiro que não morre mais só em favor de Israel, mas de toda a humanidade e de todos os pecados, dos pecados que serão cometidos pelo último homem que pecara antes da vinda de Cristo e dos pecados que foram cometidos desde que Adão e Eva comeram do fruto. A morte de Cristo, espiritualmente, teologicamente, apaga esses pecados, encobre esses pecados com sangue. E aí nós temos acesso à redenção, perdão dos pecados, e a salvação, o acesso à eternidade. Do que você foi salvo? Você foi salvo da condenação eterna, como eu falei no começo, porque você foi perdoado. Entendeu? A salvação vem por meio do sangue de Cristo, quando Deus decide enviar o seu Filho para que uma sociedade que vivia pecando e se afastando pudesse ser restaurada ao modelo original. E o que Cristo faz? Ele restaura a imago Dei, ele restaura a imagem de Deus em nós. Porque se você se converteu, se vou ser sincero, se você se converteu, você vai se batizar e vai se tornar membro da igreja X. Se você sair dessa igreja X, você vai ser membro da igreja Y. Mas no final das contas, você é cristão. Cristão, a etimologia é pequeno Cristo. Você tem a imagem de Cristo. E sabe o que os céus reconhecem? Não é a placa da tua igreja. Para os céus não importa se você é da Casa do Leão, não importa se você é da igreja presbiteriana. Para os céus não importa. O céu, ele é, entre aspas, é só uma analogia para que nós entendamos, ele é limitado ao reconhecimento de uma única pessoa. Os céus só reconhecem a Cristo. Deus é Espírito e Cristo está glorificado nos céus. O crivo para a entrada na eternidade é aqueles que se parecem com Cristo. Então, se você se converteu, vai se batizar e fazer parte de uma igreja, está mais preocupado em aderir às atividades eclesiásticas daquela igreja do que ter a sua imagem restaurada à semelhança de Cristo, cuidado. Você pode ser uma bênção para a tua eclésia, para a tua congregação, igreja local, mas está sendo infrutífero na eternidade. Então entenda, você tem que servir a tua igreja como quem serve a Cristo. Você tem que aderir e ser submisso como quem adere aos planos de Cristo. Mas a principal responsabilidade é, Senhor, a imagem do teu filho está sendo restaurada em mim. Senhor, se eu estivesse na eternidade, você me chamaria pelo meu nome ou me chamaria pelo nome do teu filho? Porque quando Cristo morre, essa imagem de Deus começa a ser restaurada em nós. Imagina comigo, Moisés sobe o monte para ouvir a lei do Senhor e ver o tabernáculo.
Será que Deus ficou falando com Moisés 40 anos ou Moisés viu Cristo? Eu acredito que de qualquer maneira, seja visivelmente, seja por uma outra experiência, Moisés teve contato lá naquele Monte Sinai com a graça de Deus. Talvez Moisés ouvia mandamentos, ordens, é o ponto 3 que eu estou falando, ordens, o que pode fazer, o que não. Mas quando Moisés morreu e depois chegou na eternidade e viu a Cristo antes de ser encarnado, eu entendi o que é a lei. A lei é Ele, a lei é aquele que consumou a lei é Cristo. Então, o quarto ponto é nós entendermos que Cristo morreu em nosso favor. Você foi salvo da condenação. E eu te pergunto, para concluir essa aula aqui, para que você foi salvo? Se você foi salvo, para que Cristo te alcançou, para que você não fosse para o inferno, para que você foi salvo? Uma pergunta muito simples mesmo, mas tem que ser necessária. Para que você foi salvo? Você tem um carro, esse carro foi avariado, esse carro estragou o motor e está parado numa garagem. Para que alguém que passou na rua quis comprar esse carro, quis restaurar esse carro, quis trocar o motor desse carro, quis abastecer esse carro, renovou o seguro, transformou esse carro talvez de algo antigo e velho em algo novo, de algo inútil e abandonado em algo útil para alguma finalidade. Então, para que você foi salvo? Tem inúmeras respostas que eu poderia dar, mas você foi salvo para glorificar o nome do Senhor e representá-lo onde você está. Se você tiver um óculos para ver o mundo dessa maneira, qual a tua função? Prosperar no trabalho? Claro, é muito bom ter uma condição financeira. Servir na igreja, ser útil? Claro, mas não pode ser feito como um fim por si só. A tua finalidade é glorificar Cristo e representá-lo onde você estiver. Se você olha para o mundo assim, eu vou te falar, você continua no mesmo trabalho, na mesma escola, vivendo a mesma vida, mas com uma maneira diferente e intencional. Então entenda, para que você foi salvo? Para glorificar Cristo. Será que Cristo tem sido glorificado no seu falar e no seu calar? No teu trabalho, as pessoas te identificam como cristão e você dá glória a Cristo, porque dizer que domingo você vai à igreja não faz muita diferença, que você pode até dizer e não vir. Mas Cristo é glorificado? Será que quando as pessoas te convidam para fazer algo que é imoral, você só diz que não porque é cristão, mas deixa de glorificar a Deus, talvez conversando com essas pessoas, aconselhando, tentando tirá-las? Entenda, meu irmão, o pecado é o que nós abandonamos. Mas o que a nossa omissão também é um pecado. E a glória que Israel dava ao povo, a Deus no contexto da lei, era oferecer sacrifícios. Não era ficar parado, se abstendo do pecado, mas oferecer algo. Então você precisa glorificar a Deus por meio do que você oferece. E você foi salvo para representar Cristo. Lembra lá do começo? Quando nós iniciamos com Adão, o Filho de Deus que tinha uma identidade, uma função sacerdotal, onde Adão estava, o povo aprendia sobre Deus. E onde você está? As pessoas têm aprendido sobre Deus, você tem sido sacerdote que tipifica Cristo, você foi salvo para isso, para sair do pecado e para ser um sacerdote representando Deus, onde você estiver. Amém? Deu para entender? Então ficou claro? Para que e por que você foi salvo? Deu para entender? Vamos concluir então, ajustando a nossa expectativa. Primeiro momento que você está na fé cristã, você precisa muito mais avaliar o teu coração. Avaliar o teu coração pelas tuas condutas e tudo que você tem feito. Essa então é a primeira aula, nós vamos encerrar por aqui, porque eu quero te fazer um outro convite. Você que está aqui concluindo essa aula, você vai agora, no finalzinho da aula, assim que ela terminar, vai agora nos comentários e lá tem um link que você vai ter acesso a algumas questões que eu elaborei para avaliar o teu aprendizado. Eu não vou olhar essas respostas vão aparecer diretamente para você. Mas em nome de Jesus, aproveite para você avaliar o tanto que você tem aprendido. Faça esse questionário, faça essa atividade para você exercitar a sua fé e o seu entendimento. Então já vai ter disponível para você, encerrou essa aula, faça esse questionário, faça essa atividade e veja quanto você aprendeu dessa aula e que em nome de Jesus não sejam palavras ditas ao teu entendimento, à tua mente, mas ao seu espírito e você possa todos os dias caminhar em entendimento e revelação de quem Cristo é e da decisão que você fez. Eu te aguardo então na próxima terça. Se você tem muita sede pelo aprendizado, vai de manhã todos os dias orar e consultar a palavra de Deus, aprender com o Espírito Santo, que é melhor que qualquer professor, e também consultar a nossa playlist. Tem várias aulas lá, são suficientes para cooperar com a edificação que você tem recebido da parte de Deus. Deus abençoe, meu irmão. Eu te vejo então na próxima terça, às 20 horas na Escola Bíblica. Deus abençoe.